certo. Agradecer, Guilherme, parabenizar todo mundo que está envolvido na organização. Né? É sempre um prazer vir para cá, né? Uma oportunidade muito prazerosa, conversar com todo mundo. E como o Guilherme falou, né, eu estava ali junto com o Luizinho, com o Sula, no começo do projeto, né? Então para mim é uma satisfação adicional. Tá? Então, gente, esse é um trabalho em coautoria com a Abílio. Ei, Abílio, tudo bem? É um trabalho em coautoria com a Abílio, né? Acabou de ser publicado o artigo, acho que mês passado, se não me engano, e é um artigo onde a gente apresenta alguns resultados sobre uma versão de primeira ordem livre de FDE, que é essa lógica para consistente, para completa, que é bastante estudada, né? Foi proposta lá na década de 60, 70, e teve até um volume comemorativo dos 40 anos dessa lógica, e a gente está tentando ainda trabalhar com ela, e desde uma perspectiva de uma lógica da informação, uma lógica, portanto, que permite processar a informação num sentido dedutivo. Né? Então, o Belknap, que é alguém que formulou, talvez pela primeira vez, não sei se exatamente pela primeira vez, essa interpretação em termos de informação da lógica FDE, que também é conhecido como BD4, né, que é uma lógica de 4 valores, Belknap e Dan. E ele, no artigo, né, How Computation Think, ele fala que estender os resultados que ele apresenta para a FDE, que no artigo são apresentados só para a lógica proposicional, essa extensão para a primeira ordem pode ser facilmente realizada. Né? Então ele vai dizer, olha, os quantificadores introduzem uma quantidade de sutilezas que eu só vou assinalar aqui e reconhecendo, ao mesmo tempo, que tratá-las em detalhe é essencial para a minha empreitada, né? É essencial para, portanto, formular uma lógica da informação, uma lógica que é pensada para lidar dedutivamente com a informação. De qualquer forma, a semântica dada para os conectivos podem ser estendidas para os quantificadores de uma maneira óbvia. Eu acho que o trabalho está feito. Né? E a questão que a gente encontra é que, na verdade, o trabalho não estava feito porque há várias maneiras de estender FDE para a primeira ordem. E aqui a gente está propondo mais uma. Depois eu vou fazer uma revisão da literatura, né, sobre isso, mas a gente acha então que Belknap ele subestimou os desafios de fazer essa extensão para a primeira ordem, e a gente vai tentar, portanto, responder a esse desafio colocado por aquela passagem com uma versão de FDE de primeira ordem que tem domínios variáveis, que é universalmente livre, portanto é uma lógica livre que permite domínios vazios, e que tem identidade. E aqui tem uma coisa especial de identidade, porque é uma coisa nova, não é simplesmente replicar o que se faz com identidade em outros contextos, não clássicos. A ideia é que a gente vai ter, então, regras positivas e negativas para tratar com a identidade. Então essa lógica a gente chamou de FFDE, o primeiro F é de free, né, Então, esse trabalho, na verdade, ele está num stream aí de vários artigos que eu, Abílio, Walter, Carnielli, Marcelo Colibri, a gente tem publicado sobre versões de primeira ordem de lógicas não clássicas para consistentes, para complexas. Né? Então, o trabalho que começa, um artigo de 2022, então a gente trata com as lógicas da evidência e verdade, que as lógicas com as quais Abílio e Walter, sobretudo, trabalham, mas também trabalhamos com lógicas que estão ali na vizinhança, né? Lógicas bem conhecidas, dentre elas FDE, K3, LP, a lógica do paradoxo, e LET-F, que é essa lógica da evidência e da verdade. E a gente foi desenvolvendo uma série de artigos, outros aspectos desses sistemas que estão relacionados. Então, sistemas de primeira ordem com domínio variável, com domínio constante, com identidade, sem identidade, até que a gente chega, então, nesse artigo aqui, que é sobre o qual eu vou falar, né, uma versão universalmente livre de primeira ordem da lógica de Belknap e Dan e da lógica para consistente de Nelson e Pato. Nessa fala eu não vou falar sobre a lógica do Nelson, né, porque, na verdade, a modificação é muito diminuta. A gente pega os resultados para a FDE,
e simplesmente adiciona uma implicação construtiva. Então, essencialmente, quer dizer, é um passo natural sair de FDE e ir para N4. Tá? Então, a ideia que a gente vai apresentar, como já disse, é uma semântica livre, com domínios variáveis, com uma identidade, e pensando esse sistema como um sistema que vai lidar com informações. Tá? Então, a fala aqui está dividida em duas partes. Na primeira parte, essa parte que eu vou enfatizar, que é uma parte um pouco mais conceitual, né? Embora não tenha como me furtar de falar dos aspectos técnicos, mas é onde eu vou tentar dar as motivações dos ingredientes que compõem essa extensão de primeira ordem. Né? Então, vou falar o que é o domínio variável, por que a lógica faz sentido dizer estender para uma lógica livre, é o comportamento da identidade. Então, eu vou enfatizar esses aspectos conceituais. E depois, aqui eu não vou enfatizar muito, mas eu vou falar, são aspectos mais técnicos. Qual é o sistema dedutivo, como é que a semântica se comporta, quais são os resultados que a gente alcançou nesse sentido. E, por fim, eu vou falar o que a gente pensou que poderia ser realizado a partir desse trabalho. Tá bom? Então, parte 1 é o FDE com uma lógica da informação. Né? O Belknap, nesse artigo de 1977, How a Computer Should Think, ele propõe que FDE seja uma lógica a ser usada pelo computador. Então, a ideia fundamental é que as informações, um certo banco de dados que vai ser processado por um computador, ele é alimentado com informação. Tá? E essa informação, né, essa informação ela tem polaridade, no sentido de que essa informação ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Né? Então, eu poderia alimentar o banco de dados com informação positiva, Emiliano está em Ouro Preto. Ou então com a informação negativa, Emiliano está em Ouro Preto. Ou seja, a informação de que Emiliano não está em Ouro Preto. Então, isso significa, né, se a gente pensar que esse banco de dados está sendo alimentado por duas fontes diversas, significa que, obviamente, a gente vai poder ter informações contraditórias. Então, uma fonte alimenta o computador dizendo que Emiliano está em Ouro Preto, a outra fonte alimenta o computador dizendo que Emiliano não está em Ouro Preto. Tá? Então, a ideia é que um dos aspectos aqui que o Belknap vai chamar a atenção, né, é que não tem uma fonte infalível, monolítica, para os dados do computador. Né? Os inputs desse computador, as informações, elas vêm de diversas fontes que podem causar esse conflito de informações. A ideia fundamental é que, nesse caso, obviamente, a gente pode ter inconsistência. Não só a gente pode ter inconsistência, mas a gente pode ter incompletude também. Por quê? Porque a gente pode não ter informação nenhuma acerca de onde o paradeiro de Emiliano. E, nesse sentido, a gente tem uma lógica de paracompleta. Certo? Então, esses casos de inconsistência seriam casos de inconsistência explícitos, né, onde explicitamente o banco de dados ele é alimentado com informações contraditórias, mas existe um outro aspecto que motiva a lógica paraconsistente em questão, que é o fato de você ter opacidade no tratamento dos dados. Quer dizer, a ideia não é só que eu tenha explicitamente uma contradição, mas eu posso ter, depois de trabalhar nas informações, dedutivamente nas informações que estão armazenadas nesse banco de dados, a encontrar ali uma contradição, por exemplo, e a origem dessa contradição já se perdeu. Tá? Então isso aqui está nessa passagem, essa origem seria opaca, portanto, e mesmo assim faz sentido ter um computador que vai me dizer respostas positivas, negativas, ou não me dar respostas sobre isso. Tá bom? Então, eu já falei sobre isso, né, mas a ideia fundamental aqui para implementar essa interpretação seria que nós temos informação positiva A, e a informação que uma certa sentença A é verdadeira. Nós temos informação negativa, ou seja, informação de que A é falsa. E essas duas informações, esses dois estados, essas duas polaridades são independentes. Né? Então, o Belknap vai falar de esses valores semânticos, eles seriam pensados como o computador contou-se para o computador que aquilo é verdade. Contou-se para o computador que aquilo é falso. Né? Ou não contou-se para o computador nada acerca do paradeiro de Emiliano. E essa independência, né, é o que gera, portanto, a possibilidade de ter informações contraditórias e a falta de informação. Tá bom? Como é que isso se manifesta na semântica de 4 valores da lógica FDE? Né? A gente tem 4 valores, T, F, B e N, onde T
expressa unicamente que nós temos informação positiva, só informação positiva, A, ou a informação veiculada por A. Nós temos informação negativa, só informação negativa veiculada por A. B, nós temos tanto informação positiva quanto negativa. E N significa que nós não temos nenhuma informação. Veja, essa semântica 4 valorada, ela também, a gente também pode dar uma semântica bivalorada, ou seja, uma semântica que tem valor 1 e 0, por exemplo, para FDE, que é exatamente o que a gente fez aqui. E a ideia é que a gente vai ter que levar em consideração a negação em cada caso. Tá? Então veja, aqui a gente, numa semântica bivalorada, a gente lê 1 e 0 como 1, presença de informação, 0, ausência de informação daquela forma. Então, por exemplo, se eu quero expressar que eu só tenho informação positiva, a informação A positiva, eu vou ter essa distribuição de valores para A e não A. Se eu quero dizer que eu só tenho... Aqui faltou uma negação, tá, gente? Que eu só tenho informação negativa, A, eu vou ter essa distribuição como uma negação aqui. Se eu tenho ambas as informações, positiva e negativa, eu vou ter atribuição de 1 para as duas formas, A e não A. E se eu não tiver nenhuma informação, eu vou ter atribuição de 0 para ambas. Tá? Bom, o que o Belknap não faz? O Belknap não, ele considera no texto que uma lógica da informação teria de ter um certo aspecto dinâmico. O que seria esse aspecto dinâmico? À medida que o tempo passa, o banco de dados vai se transformando porque ele está sendo alimentado em estágios com novas informações. Tá? Então, a semântica de FDE não é uma semântica que leva em consideração esse aspecto dinâmico, né, onde um estado informacional muda para outro estado informacional com um acréscimo de novas informações. E isso é uma coisa que a gente levou em consideração, né, a partir de uma dica do Vance, que é o quê? Vamos fazer uma semântica de cripto para essa lógica, para a FDE e para as outras lógicas, justamente para representar esse aspecto dinâmico, no sentido de que cada mundo possível vai representar um estado epistêmico do banco de dados que vai se transformando ao decorrer do tempo. Tá? Então, novas informações vão sendo acrescentadas, no sentido, inclusive, de que se eu posso ter informação positiva para A, sendo transformada para informação positiva e negativa. Tá? Né? Então, as sentenças que valem um certo mundo W, eu vou falar de estágio a partir de agora, representam a informação que está armazenada, implícita ou explicitamente. Tá? Poderiam ser consequências das informações explicitamente armazenadas num banco de dados, no estágio W. Tá? Então, seria aqui um diagrama, né, representando a ideia. Né? Aqui eu não tenho informação P. Esse desenvolvimento do banco de dados tem um acréscimo da informação P. Nesse desenvolvimento anterior eu tenho P e Q, o acréscimo da informação Q. Eu poderia ter um outro desenvolvimento possível, que é desse estágio eu acrescentar não P, e aqui eu teria informação contraditória acerca de P, e eu poderia ter também esse desenvolvimento. Tá? A ideia básica seria essa, vai acrescentando informações, e essas informações eventualmente podem gerar contradições. Bom, em relação à extensão às extensões de primeira ordem dessa lógica, né, houve várias formulações, né, desde o artigo original lá do Anderson, o trabalho original do Anderson e do Belknap, onde eles apresentaram versões de primeira ordem de FDE. Então a gente teve cálculo de sequente com domínio constante sem identidade. 2002, o PRISH, sistema de dedução natural com domínio constante, sem identidade, sem uma semântica referencial. Quer dizer, sem uma semântica referencial significa que, se a gente pensar na teoria de modelos tradicional, né, a gente tem um domínio e aí você tem uma função de interpretação interpretando os termos. Mas isso não necessariamente é o caso. Você pode fazer uma interpretação onde você tem fórmulas atômicas, que são as quais a gente atribui valores semânticos, né, e você interpreta os quantificadores substitucionalmente. Então, uma semântica não referencial seria uma semântica nesse sentido que não apela para a ideia de que você tem uma interpretação. E eu acho que a motivação, nesse caso, seria porque você está pensando que informação não precisa exigir a existência dos objetos, né, que estão ali. A gente tem também um artigo de 2013 do Sano e do Omori, né, apresenta um sistema de dedução natural com domínio constante. Nesse caso, tem uma identidade não clássica, é uma identidade, portanto, que permite contradições ou violações do terceiro excluído,
Mas esse artigo tem um erro na prova de completude, né, que a gente encontrou. Aquele primeiro artigo que eu mencionei lá, de 22, a gente identifica esse erro, a gente corrige, né? E, na verdade, isso foi um pontapé. Encontrar esse erro na prova de completude foi um pontapé para a gente começar a desenvolver outras extensões de primeira ordem de FDE. Fabio, se você quiser me interromper, fica absolutamente à vontade. Tá? Tem também desse livro de introdução à lógica do Bill e do Logan, que é muito bom, inclusive, né? Chama Logic the Basics. Também eles fazem um sistema de tablô com um domínio constante, mas a identidade lá é clássica. Né? Quer dizer, se eu tiver uma contradição, por exemplo, envolvendo identidades, o sistema explode, vializa. E também eu tenho ou A é igual a B, ou A é diferente de B. Um comportamento clássico nesse sentido. E nós temos, então, a gente tem esse trabalho de 22, que apresenta um sistema de dedução natural com um domínio constante, com uma identidade não clássica. Essa identidade falta, né, não tem certas propriedades que a gente, nesse trabalho, apresenta, e nesse artigo a gente identifica o erro lá do artigo do Omori e do Sano. E agora esse artigo de 25, tem um artigo de 25 também, no início do ano, onde a gente trabalha com a semântica domínio variável de FDE, tá? A lógica não é livre, ela não tem identidade. E por fim, acho que eu não coloquei aqui, mas a gente tem esse artigo que acabou de sair, que é também de 25, que aí é versão livre, com identidade, com domínio variável, quer dizer, todos os ingredientes sobre os quais eu vou falar aqui foram sendo acumulados no processo desses artigos. Tá bom? Bom, o que é uma semântica variável? Né? A gente tem que pensar isso em termos de um contexto de uma semântica de Frick, né? Onde você vai ter lá aqueles vários estágios, aqueles vários mundos, e a ideia é que a cada mundo a gente atribui um domínio de objetos. Né? Então, você não tem um domínio único, que seria o domínio dos quantificadores para todos os estágios, para todos os mundos possíveis. E esses objetos estão naquele domínio relativo àquele mundo, são pensados, portanto, como os objetos que existem de acordo com naquele estágio, ou que são reconhecidos como existentes, né, para um pouco neutralizar o vocabulário ontológico. Então, no nosso caso, né, o que a gente vai pensar é que esses domínios variáveis, né, se a gente pensar naquele diagrama que estava aqui, né, cada mundo ali tem associado a ele um domínio de objetos, e aqui são os objetos que, naquele estágio, o banco de dados reconhece como existentes. Tá bom? Então, e a ideia de ter o domínio variável aqui é o quê? Que esses domínios podem mudar, a gente pode acrescentar, à medida que os estágios vão prosseguindo, a gente pode acrescentar novos objetos que eram previamente não reconhecidos pelo banco de dados. Então, pessoas que nasceram, por exemplo. Ou pessoas que entram no banco de dados. Certo? A gente vai aumentando esse domínio, o domínio nunca diminui, mas a ideia seria essa, a gente tem domínios nesse sentido. E a ideia aqui é que os predicados, né, a gente vai falar um pouco mais sobre eles, mas os predicados, eles podem variar de extensão, a extensão deles, a interpretação deles em cada estágio vai variar também. Né? Então, assim como eu tenho variação nos domínios, dos mundos, ou dos estágios, as extensões dos predicados também vão variar. Tá? Eu posso ter mais coisas no próximo estágio satisfazendo o predicado. Essa lógica que foi apresentada nesse artigo foi publicado agora, mas a gente terminou ele já há bastante tempo. Né? Essa lógica chama QVFDE, não é a lógica sobre a qual eu estou falando aqui, mas por que QV? É porque ela é uma versão de primeira ordem com um domínio variável. Então V indica aqui essa variação. Tá? Porque no artigo a gente trabalhou com duas versões, domínio constante, domínio variável, então a gente fez essa distinção. Então, essa lógica é uma lógica que não é livre, tá? Ou seja, isso significa que termos, e em particular constantes individuais, têm que denotar o mesmo indivíduo, tem que denotar um indivíduo e o mesmo indivíduo em todos os estágios. Tá? Então, eles se comportam como designadores rígidos, que sempre tem uma denotação, é a mesma. E a extensão dos predicados, elas podem variar, mas sempre que você avança nesse estágio, você só pode acrescentar coisas na extensão do predicado. Você nunca pode passar de um estágio para o outro tirando coisas da extensão do predicado. Tá bom? E
essa lógica ela permite representar cenários nos quais novas informações são acrescentadas a um banco de dados, e essas informações, porque o domínio é variável, elas podem ser sobre indivíduos que não eram reconhecidos anteriormente. Certo? Tá. Aqui é uma explicação, né, do como exatamente os predicados, eu vou precisar me referir a isso, né, mas como exatamente os predicados, as letras de predicado, numa lógica clássica como essa, são interpretadas. A ideia é a seguinte, lembre-se, a gente está pensando aqui como informação positiva e negativa que são independentes. Então, os predicados, eles são interpretados como um par, onde você tem extensão, P+, e você tem uma anti-extensão. A extensão do predicado, P+, seria, então, aquele conjunto de objetos acerca dos quais nós temos informação positiva de que eles são P. E a anti-extensão seria aquele conjunto de objetos acerca dos quais nós temos informação negativa que eles são P. Certo? Então, por exemplo, na anti-extensão de brasileiro, estaria 20 anos, por exemplo. E na extensão de italiano, 20 anos também estaria. Então, essa é a ideia fundamental. E a gente vai pensar extensão e anti-extensão de maneira independente. O que significa isso? Olha, se algo não está na extensão de um predicado, não significa que esteja na sua anti-extensão. Tá? E algo pode estar tanto na extensão quanto na anti-extensão. Então, por exemplo, eu posso ter informações de que 20 anos a informação positiva de que 20 anos é brasileiro e a informação negativa de que ele é brasileiro. Então, nesse caso, 20 anos, estando no meu domínio, no banco de dados, vai estar na extensão e na anti-extensão desse predicado. E nesse sentido, em relação aos predicados, é que a gente tem informações contraditórias. A gente pode ter informações contraditórias ou falta de informação. Pode ser que 20 anos não esteja nem no predicado, nem na extensão positiva de ser brasileiro, nem na extensão negativa. Então a ideia básica aqui seria a mesma, né? A representação é que aqui a gente pode ter variação de domínio. Então, por exemplo, nesse estágio da W1, eu tenho o domínio só com o objeto A, e eu tenho a informação positiva PA. Nesse estágio, nos demais estágios, eu tenho os objetos AB, então eu tenho acréscimo de um objeto no meu domínio, e eu tenho mais informações. Então, por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma informação sobre se A é Q ou não. Não tem nem informação positiva que A é Q, nem informação negativa. Aqui eu já tenho informação positiva. Aqui também não. Aqui eu tenho informação que B, o novo indivíduo, Q. E a ideia seria essa. Né? Você vai acrescentando. E nesse caso, você poderia ter informação contraditória também no estágio anterior desse desenvolvimento do banco de dados. Bom, vamos fazer então, parar um pouco para recapitular o que está em jogo aqui. Olha, a semântica de cripto nos permite representar esse aspecto dinâmico de um banco de dados recebendo novas informações. Não só isso, porque veja, a semântica de cripto não é linear. Não significa que a gente consegue representar configurações possíveis de um banco de dados, como um banco de dados poderia se desenvolver nesse sentido. É claro, se for linear, é possível ter isso. A gente está, então, representando um desenvolvimento temporal, talvez, do desenvolvimento desse banco de dados. A semântica com domínios variáveis nos permite representar cenários nos quais essas novas informações que são acrescentadas, à medida que a gente passa de estágios, podem ser sobre novos indivíduos que não eram previamente reconhecidos. E essa lógica, dentre todas aquelas extensões de primeira ordem que eu mencionei, é uma lógica que satisfaz esses dois desiderados. Tá bom? O que a lógica FFDE faz? O que ela melhora em relação à lógica QVFDE? Ela retém, obviamente, aquelas duas vantagens, mas ela permite domínios vazios. Ou seja, antes, em QVFDE, cada domínio de cada estágio tinha que ser não vazio. Não era uma lógica inclusiva, e agora a gente permite que os domínios sejam vazios. Isso significa, portanto, que a gente pode começar sem reconhecer nenhum objeto. Um banco de dados pode começar com um domínio vazio, e à medida que um banco de dados vai sendo alimentado
com novas informações, você vai acrescentando objetos a esse domínio em cada estado. Tá? Ela também permite termos vazios. Então, veja, essa lógica QVFE não era livre. Isso significava que qualquer constante que eu tivesse, ela tinha que se referir a alguma coisa. Ela tinha que ter uma interpretação. Agora, a gente pode ter termos vazios que não são interpretados. Certo? Qual seria a vantagem disso? É que a gente pode ter uma linguagem, numa aplicação, cujos recursos linguísticos para nomear objetos excede os objetos sobre os quais eu reconheço. Né? Então, eu tenho lá um mecanismo, imagine que a gente tem um mecanismo recursivo para gerar números de CPF. Quer dizer, a gente já tem os nomes lá. A gente já tem os nomes, a gente só não tem as pessoas no banco. Certo? Então, a gente poderia, em princípio, ter CPFs que não foram atribuídos a ninguém. Tá? E a gente tem também, isso é uma novidade, né? A gente tem uma identidade não clássica, um predicado de identidade não clássica, que diferentemente do que foi feito até agora, diferentemente do que eu acho que a gente não encontrou, né, nenhum lugar que fizesse isso, que era ter um tratamento da identidade que incluía tanto regras positivas, ou seja, regras semânticas de dedução natural, que permitem incluir uma identidade, quanto regras negativas, ou seja, regras que permitem inferir a negação de uma identidade. Então, isso é uma novidade entre esses ingredientes. Então, a gente permite, olha só, como a negação é não clássica, a identidade é não clássica, a gente permite cenários contraditórios, né, envolvendo a identidade, e a gente permite também cenários onde a gente não tem informação envolvendo a identidade. Nem que C1 é igual a C2 e nem que C1 é diferente de C2. Por que QVFE não teria termos vazios? São domínios variáveis? São domínios variáveis. A razão é a seguinte, você força as constantes da linguagem a serem interpretadas, de início. Então, quer dizer, se você tem ali, digamos, vamos pensar que você tem uma linguagem com 5 constantes, você já tem que ter elas interpretadas no primeiro domínio, e esse comportamento vai ter que ser rígido para todos os outros estados. Aqui não. Aqui a gente não tem necessidade desse aspecto. E nem a rigidez aqui. A rigidez continua. Por que a rigidez continua? Esse é um aspecto dessas lógicas, né, que é o seguinte, a gente nunca consegue voltar atrás nas informações. A informação é sempre cumulativa. Isso significa o quê? Que eu nunca consigo retirar a informação. E está relacionado também com a interpretação tanto das constantes quanto dos predicados. Os predicados eles têm que ser carregados para frente. Isso significa que você tem que interpretar também. Se eu atribuir um certo número de CPF a ti, vai ter que continuar sendo atribuído a ti. Então elas têm um comportamento rígido nesse sentido. Tá? Então, lógicas livres, uma família de lógicas que são lógicas muito próximas à lógica clássica, tipicamente, né? E essas lógicas, o que caracteriza uma lógica livre é o fato dela permitir termos vazios. Né? Então, vocês vão se lembrar lá que a lógica clássica, da primeira ordem, o que acontece? Todas as constantes têm que ser interpretadas como um elemento do domínio dos quantificadores. Não pode ter constante vazia, por exemplo. As lógicas livres, elas vão permitir exatamente isso. Elas vão permitir constantes que não são interpretadas como objetos do domínio dos quantificadores. Tem várias maneiras de fazer isso. Tá? Pode ser que você interprete as constantes, não interprete as constantes, quer dizer, você vai ter uma constante a qual nada é atribuído, e pode ser que você faça uma atribuição externa. Você pega um elemento, um domínio externo, e interpreta aquela constante como algo que está fora do domínio de codificação. E veja, desde a sua concepção, lá na década de 60, 70, os proponentes das lógicas livres, eles adotaram uma certa ideologia quainiana ao interpretar os quantificadores da lógica livre. Quer dizer, a ideia seria, olha, os quantificadores continuam tendo importe existencial, tal como Quine defendia, mas a gente vai aliviar o peso ontológico que as constantes têm. Né? Isso, em princípio, permitiria que a gente expressasse como Pegasus é um cavalo que poderia ser expressado sem que eu conseguisse inferir existe algo. Pegasus é um cavalo sem que eu conseguisse inferir existe algo cavalo lá. Tá?
Então, quer dizer, fica aí no meio termo, as lógicas livres, elas ficam no meio termo entre uma lógica plenamente aquariana, nesse sentido, e uma lógica maimoniana, onde, digamos, todos os quantificadores são quantificadores, constantes, são ontologicamente neutros. Tá? O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é que a gente vai adotar uma interpretação um pouco diferente. A gente vai pensar que os quantificadores, eles não têm importe existencial. E não tem importe existencial, né, porque como a gente está pensando em termos de uma lógica da informação, que existe X, Fx esteja num banco de dados, não significa que existe um F. Está dizendo que eu tenho a informação de que há um F, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente também tem uma interpretação neutra. Embora a lógica seja livre, tem uma interpretação neutra dos codificadores. Tá? Bom, lógicas livres, né, o fato de você permitir, portanto, termos vazios, implica em certas alterações nas regras típicas envolvendo os quantificadores. Né? Então, por exemplo, eu não posso mais inferir de para todo XA CA, por exemplo, né? Porque C pode ser que seja uma constante vazia. Então pode ser que ela não seja interpretada como algo que esteja no domínio do quantificador. É possível recuperar nas lógicas livres essa inferência de uma maneira mais ou menos, talvez antimemática aqui, que é adotando um predicado de existência, que é um predicado que diz o seguinte, olha, C é interpretado como algo no domínio dos quantificadores. Então, quer dizer, aqui você está garantindo que essa constante aqui está no domínio do quantificador universal. Se o quantificador universal vale, se A vale para todo mundo no domínio, C está no domínio, né? O valor semântico de C está no domínio, então A vai valer para C também. Esse comportamento, ele também aparece em relação aos outros, às outras regras dos quantificadores, mas a ideia fundamental aqui é que a gente tem um mecanismo de recuperação dessas inferências que são perdidas. Né? Eu sempre faço esse comentário, né? A lógica livre é muito curiosa, porque a rigor é uma lógica não clássica. Né? É uma lógica não clássica, mas é uma lógica não clássica que ela na maior parte dos casos, clássica no nível sentencial. Então, a maior parte das lógicas livres, a lógica de base clássica é a lógica. A lógica de base proposicional é clássica. Mas você tem, obviamente, uma lógica não clássica porque está rejeitando inferências que são classicamente válidas. Tá? Então, é um pouco incomum nesse sentido. Então, como eu falo... Quanto tempo eu tenho? Cara, eu estou para interar 40, faltam 7 minutos. 40 minutos, tá. Mas ainda tem mais 20. Tá certo. Então, o que acontece? A gente vai, em vez de adotar esse predicado de existência, né, a gente adotou um predicado, para formular essa versão livre, um predicado de definedness, né? Não sei como traduzir isso, né? Quer dizer, ele expressa que a constante está definida. Então, quer dizer, D aqui seria a nossa versão do predicado de existência, e tanto essa fórmula, quanto a sua negação, seriam interpretados como expressando, olha, a constante C foi interpretada. DC. Não DC, a constante C não foi interpretada, ela não tem um valor semântico. Tá? É uma constante vazia. Portanto, e veja, de acordo com essas interpretações, isso significa que, embora a lógica de base FE seja uma lógica para consistente, para completa, em relação a esse predicado aqui, a gente tem um comportamento clássico. Por quê? Isso aqui, essas duas premissas, aqui estão dizendo que D é definido e não é definido. Isso não pode acontecer. E, obviamente, isso aqui está dizendo, olha, ou uma constante é definida ou não definida. Tá? Então, porque a ideia aqui é que a gente está projetando coisas da metateoria na linguagem objeto. Olha, a metateoria é clássica. Então, esse comportamento está se espelhando nessas duas regras. Tá? Isso, rapidão. Vocês estão simplesmente trocando a notação, que normalmente já é ok. Exato. Só trocamos a notação para evitar uma leitura ontologicamente carregada do predicado. Não está anotando apenas a notação, está anotando a interpretação intuitiva também. A interpretação intuitiva é que aquela constante é clássica. Não, é interpretada. Não é que a constante seja clara, a constante é interpretada. Ok. Muda de fato a terminologia, mas por uma razão, para deixar claro que a interpretação intuitiva está sendo alterada. Certo? Exato. Isso mesmo.
Outra característica é o seguinte, a gente está pensando, né, que os nossos predicados têm lá extensão e anti-extensão. A gente está pensando que não faz sentido dizer que nós temos informações básicas, informações envolvendo ou predicados ou as suas negações, que são expressas através de constantes vazias. Quer dizer, se tem ali PC, por exemplo, onde C é vazia, não faz sentido dizer que eu estou veiculando alguma informação ali. Certo? Então, a ideia é que se isso equivale ou isso equivale, quer dizer que cada uma das constantes que ocorre ali está definida, foi interpretada. Quer dizer, eu não posso ter informação sobre um nome que não nomeia nada naquele estágio. Tá? Então a gente teria, portanto, essas duas regras aqui também, além daquelas regras clássicas para o predicado. Para qualquer constante I eu posso inferir isso. Bom, o último ingrediente é identidade. Tá? O que isso é a coisa nova, né? Que é pensar o seguinte, nós temos aqui dois princípios clássicos da identidade, eu acho que está todo mundo familiarizado, que é o princípio da identidade, né, a discernibilidade dos idênticos, né, se duas coisas são idênticas, elas são discerníveis, elas satisfazem as mesmas propriedades. Nós temos também a identidade dos indiscerníveis, né, se duas coisas satisfazem exatamente as mesmas propriedades, na verdade são as mesmas. E nós temos as contrapositivas de cada uma delas. Né? Então, esse princípio aqui, que é a diversidade do similar, né, está dizendo, olha, se você tem duas coisas que diferem em relação a alguma propriedade, uma tem, a outra não tem, elas não podem ser a mesma. Tá? E a dissimilaridade do diverso seria que se duas coisas são distintas, não são idênticas, então elas têm alguma propriedade que uma tem e a outra não tem. Tá? Veja, isso aqui, 1 e 2, 3 e 4 são basicamente equivalentes. Uma é contrapositiva da outra. Mas lembrem-se, a gente está aqui num contexto de uma lógica não clássica, onde essas coisas não são equivalentes. Então, se a gente pensar uma formulação um pouco desidratada, ou um pouco ontologicamente mais neutra daquelas formulações, a gente teria a indiscernibilidade dos idênticos, né, como formulada em termos do princípio de substituição, né? Se uma certa constante, se eu tenho PC, C1 é igual a C2, PC1, C1 é igual a C2, eu posso inferir C2. Um tipo de inferência, a lógica clássica está presente, mas a gente também tem esse princípio aqui dizendo, olha, se eu tenho uma contradição, PC1, não é exatamente uma contradição, né, mas tem um conflito aqui, PC1 e não PC2, eu posso inferir que C1 é diferente de C2. O que acontece é que a gente vai tentar incorporar essa versão 2' na lógica FFE. Quer dizer, a nossa motivação seria, a gente quer não só regras positivas para a identidade, como permitir, por exemplo, inferir que C é igual a C para qualquer constante C, né, sob certas condições, mas dar condições suficientes para inferir a informação de que C1 é diferente de C2. Tá? Porque a ideia é justamente essa, que, veja, 2' representa uma maneira natural da gente obter informações sobre identidades legais. No seguinte sentido, olha, se eu tenho informação, por exemplo, de que Pelé é um jogador de futebol e tenho informação de que Edson Arantes do Nascimento não é um jogador de futebol, eu deveria poder concluir que Edson não é Pelé. Tá? Pelo menos obter essa informação. Embora essa informação esteja errada, mas eu poderia obter essa informação a partir dessas duas conflitantes. Tá? Então, o que acontece? Né? A ideia de incorporar essa interpretação da identidade nessa lógica é exatamente a mesma que a gente viu em relação aos outros predicados. Então, a identidade ela vai ser interpretada como uma extensão positiva e vai ser interpretada como uma extensão negativa. A ideia é que, para satisfazer aqueles princípios, 1 e 2, lá atrás, a gente tem que colocar certas condições específicas nessa extensão e nessa anti-extensão. Né? Condições que vão preservar essa ideia e vão nos dar uma regra de diferença esperada. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, quando a gente está tratando uma lógica de identidade, uma semântica de mundos possíveis, eu não vou dizer não é possível, porque eu não sei se não é possível, mas eu não consegui, parece que eu nunca vi nada na literatura,
você interpretar a identidade como identidade, né, no seguinte sentido. Se a gente pega a lógica clássica, tipicamente, como é que a gente interpreta a identidade? A gente olha a relação de identidade no domínio. Né? Então, a gente olha isso. Se a gente for fazer isso aqui, a gente, nessa interpretação, a gente não consegue completude. Tá? Não consegue completude. É fácil de ver porque não consegue completude. Você tem que formar, na completude, você tem que formar as classes de equivalência. Né? Na hora que você forma as classes de equivalência, você acaba, num outro estágio, acrescentando outras coisas. Então, a classe de equivalência muda de uma para outra. Então, você não tem preservação do domínio, o que é uma exigência. Então, as regras que a gente obtém, né, do ponto de vista semântico, a ideia básica, que essa extensão positiva da identidade, né, ela é interpretada da seguinte maneira: olha, se o para B, que está lá no domínio, pertence à extensão positiva, então, para qualquer predicado que eu tiver na minha linguagem, A pertence à extensão positiva se somente se B pertence. E A pertence à extensão negativa desse predicado se somente se B pertence. Tá? Então, isso é para preservar a substitutibilidade. Né? Se A e B são iguais, eu posso substituí-los nas fórmulas atômicas, e isso a gente consegue elevar para as outras fórmulas. E no caso da extensão negativa, da anti-extensão da identidade, o que a gente faz? Olha, esse conjunto de pares ordenados deve incluir qualquer par tal que A pertence à extensão positiva de um predicado qualquer e B pertence à sua extensão negativa. Então, por exemplo, se eu tenho A pertencente à extensão positiva jogador de futebol, eu tenho B pertencendo à extensão negativa jogador de futebol, eu tenho que ter um par ordenado A e B lá na extensão negativa da identidade. E essas regras, quer dizer, essa interpretação vai nos dar essas regras aqui. Olha só, o que está acontecendo aqui? Eu só posso ter autoidentidade de objetos de nomes que estão definidos. Tá? C igual a C não vai ter valor semântico, nem ele, nem a sua negação, se C não for interpretado. Então é por isso que a gente precisa dessa premissa na regra de introdução da identidade. Essa aqui é a regra usual, né, da eliminação da identidade, só que a gente precisa considerar ela para predicados negados também. Tá? Lembra, um predicado e a sua negação são coisas independentes, então a gente precisa sempre suplementar as regras com versões positivas e negativas. E a ideia da regra negativa é que é o seguinte: se eu tenho um conflito dessa natureza, PC1 e não PC1, eu posso inferir que seriam diferentes. Então vamos fazer uma retomada aqui, rápida, que em FFDE, assim como em FDE, né, a lógica original, a gente consegue representar informação positiva e negativa de uma maneira independente. Isso é preservado. FDE também porque envolve mundos possíveis, envolve domínios variáveis, também é capaz de representar o aspecto dinâmico da informação. Né? A cada momento que eu avanço no estágio, novas informações são adicionadas, novos objetos são reconhecidos e assim por diante. A gente pode ter um domínio vazio, né? A lógica é inclusiva, portanto eu posso começar lá de um domínio que não tem objeto algum. E os recursos linguísticos porque nós temos termos vazios, os recursos linguísticos de um banco de dados pode exceder os objetos, eu posso ter mais nomes do que objetos, e a gente tem regras positivas e negativas para tudo. Porque nessa lógica, quando a gente pensa no sistema de dedução natural, a gente tem regras positivas e negativas para conjunção, regras positivas e negativas para disjunção, quantificador e assim por diante, inclusive a identidade agora. Então tudo se comporta de maneira muito simétrica nesse sentido. Bom, eu acho que eu não vou avançar, gente, na parte 2. Eu acho que eu vou deixar aqui, talvez, só... Tudo que está aqui já é a formalização do que já foi dito, né? Então, quer dizer, a formalização em termos da semântica formal, a gente tem um sistema de dedução natural que é correto e completo. Então, eu não vou entediar vocês com essas coisas, mas para referência
perguntas, a gente também tem isso. Tem um sistema dedutivo, né? Como eu disse para vocês, com regras positivas e negativas, correto e completo em relação àquela semântica. Tá? A prova, um pouquinho chatinho, mas né, os métodos são padrão. E indo para os comentários finais, né, então a gente tem FFDE com essas características que eu acabei de mencionar, que são características desejáveis, que parecem fazer sentido quando a gente está pensando numa lógica da informação, né? Com esse aspecto dinâmico, com esse aspecto onde a gente pode então, ter informações sobre novos objetos que não eram reconhecidos previamente, com esse tratamento particular do predicado de identidade, então a conclusão que a gente tira é que FFDE é uma melhora em relação às extensões de primeira ordem que a gente tinha alcançado anteriormente. Tá? Ela é uma melhora, mas ela não resolve, quer dizer, tem problemas. Tá? Ou tem deficiências, eu acho que problemas é forte. Né? Primeiro, que ela não permite você voltar atrás nas informações que você tem. Então, quer dizer, a lógica ela tem essa propriedade da persistência, que é o seguinte, se uma fórmula recebe um valor 1 no estágio, aquele valor vai persistir para todos os estágios posteriores. Certo? Isso significa que uma fórmula nunca vai passar de ter o valor 1 no estágio para o valor 0. Você pode ter o contrário, você pode ter uma fórmula para o qual você não tem valor, você tem valor 0, e você passa para o valor 1. Então isso significa o quê? No nosso cenário você está ganhando informação. Eventualmente pode ser informação contraditória. Porque você pode ter informação, não A é 1, A é 0. Pode ser que você, no estágio posterior, ganhe A é 1. Então, você vai ficar com não A é 1 e A é 1. Mas o que não acontece é que você não pode, então, retirar informações. Então, tem esse aspecto estático nesse sentido. Né? A ideia nossa, portanto, é que isso poderia ser tratado através de algo como Belief Revision, com base nessa lógica. Não sei como fazer. Acho que é a Bíblia, não sei. Não, também não. Então isso aí é algo que está na agenda, né? Outra coisa, tem outras questões que poderiam ser, outros desenvolvimentos que poderiam ser feitos, né? Estender esse tratamento para as lógicas da evidência e verdade é algo que está na agenda, né? Não seria muito difícil. Mas uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, os quantificadores aqui, se a gente olhar para a cláusula semântica dos quantificadores, eles são quantificadores que são interpretados globalmente, ou seja, veja, uma fórmula como para todo XA, ela vale no estágio dado, se A vale para todos os elementos dos domínios posteriores. Então não é só para os elementos do domínio atual. Isso significa o quê? Que quando você se você quiser expressar uma informação universal aqui, a partir dessa fórmula, você não está expressando algo sobre todos os indivíduos que são reconhecidos naquele estágio. Você está expressando algo sobre todos os indivíduos que eventualmente poderão ser reconhecidos também. Então, a sugestão aqui, né, eu já conversei brevemente com a Bíblia sobre isso, é ter um outro par de quantificadores que seriam quantificadores locais. Então, um quantificador local, como esse, seria o quê? Ele vale num estágio dado, se a fórmula A vale para todos os elementos do estágio, do domínio do estágio dado. Certo? Então, nesse sentido, parece que tendo esses dois tipos de quantificadores, a gente consegue expressar coisas diferentes. Por quê? Com esse quantificador local, eu estou expressando informações locais, gerais locais. E com esse quantificador aqui, eu estaria expressando uma espécie de regras a priori que um banco de dados poderia incorporar. Por exemplo, olha, daqui para frente, todo mundo, não importa quem venha a ser reconhecido no banco de dados, vai se comportar de alguma maneira. Então, eu acho que isso pode ser enriquecido nesse sentido. Tá? Outras coisas, descrições definidas, poderiam ser incorporadas, a lógica poderia ser fortalecida, né, como de fato foi, porque a gente trabalhou com uma versão livre dessa lógica com implicação construtiva. Então, tem alguns caminhos que poderiam ser percorridos a partir desse trabalho. Tá? Mas é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Henrique. Excelente. Luciano? Valeu. Então, é fascinante esse sistema. Eu acho que esse último aspecto do qualificador universal é uma virtude do sistema. Porque eu estava pensando na ideia de interpretar como encontrar um padrão que não pode ser refutado. Informações tem tudo a ver com encontrar padrões.
se não. Que a primeira é se teria regras de introdução daquele predicado de definibilidade, e a segunda é se acrescentar o esquema de axioma que para toda constante C, DC, se isso basta para tornar todo o sistema lógica básica de primeira ordem. Isso, eu acho que sim. Pode responder com par ordenado de sim, não. Não, sim. A primeira pergunta, recupera a primeira pergunta aí, que a segunda é mais interessante. A segunda, se acrescentar o esquema de axioma para toda constante C, DC, C é definida. Se torna se lógica. acrescenta isso, você acha que isso passa para tornar Não. lógica clássica? Não. Vai se tornar a FDE um nome Não variável. ligo. Não ligo. Ela permanece intuicionista. Ela não é expansionista, mesmo porque ela não tem nenhuma implicação. Ela permanece para conseguir para concreto. Ok. Ela permanece. Porque, veja, ali você não está dizendo. Permanece para consistente mesmo acrescentando. Mesmo acrescentando. Ela teria uma identidade clássica. Ela teria uma identidade clássica. Seria, aliás, essa lógica existe, se não me engano, né? Ela É é uma das coisas que a gente citou. Seria a FDE de primeira ordem, com domínio variável, só com uma identidade clássica. Ela para consistente para completa, mas a identidade vale explosão e terceiro excluído. Se fizer isso aí, botar o DC para toda constante. E a semântica seria a semântica. Eu não sei se ela tem identidade clássica. Eu estou pensando aqui que eu acho que ela se transforma em QVFDS, simplesmente. Porque aí o que você está fazendo é. Porque, veja, o comportamento clássico está restrito a só a B. O fato de você ter uma constante interpretada, ela não se propaga para os outros predicados. Então significa que você simplesmente está pegando essa lógica e transformando o QVFDE em uma identidade não clássica. Mas a classicidade da auto-identidade Não, eu acho que a identidade continua sendo não clássica. Você tem razão. Continua sendo não clássica. Porque continua aceitando os modelos com A e com a identidade na extensão e constituição. É isso. Você torna todas as constantes denotam desde o início. Basicamente. A outra pergunta, qual que era? era se teria regras de introdução da definibilidade. Não. Não, porque justamente é uma ideia que é uma noção meta-teórica que está sendo projetada na linguagem de objeto. Então não sei se faria sentido nesse caso. Tem uma coisa que o Henrique chama a atenção quando a gente estava começando a trabalhar com isso, que aquele predicado D, ele admite uma certa analogia com a bolinha das lógicas lá das LFI, blá blá blá. E de fato, a bolinha, a bolinha pode até ter regras de introdução, claro, mas existem várias lógicas em que a bolinha só tem regra de eliminação, justamente porque ela vem de fora. Ela é uma informação que vem de fora. Eu estava pensando quando a bolinha, quando ela se comporta como operador de classicidade, eu acho que tem que ser LFI, uma coisa mais forte. Uma paraconsistente bem forte para ter isso. Por isso estava pensando nisso, na analogia desse ideia com o operador bola, mas quando o operador bola se comporta como operador de classicidade. Não, então, tem um trabalho que isso é indicado, né? É um artigo meu com o Walter, que é uma versão livre de LF1. Isso poderia ser replicado por uma versão para completa de LF1, que se não me engano, chama BS4. Foi estudado pelo Mori. E a ideia lá é relacionar o predicado de existência com o operador de consistência. Né? Então, fundamentalmente, o que você tinha era, se todos os termos que ocorrem numa fórmula atômica satisfazem o predicado de existência, você pode colocar a bola. Então, isso significa o quê? É relacionar a ideia de que existente é consistente. Certo? Uma certa visão que, olha, você pode ter contradição, você pode ter violação de terceiro excluído, mas só com relação a coisas que não existem. Porque existência é consistência, classicalidade e condição necessária para a existência. E aparece lá essa ideia, né? Isso pode ser formulado em termos de uma versão livre de LF1. E veja, como o LF1, o operador de consistência, ele propaga, através dos quantificadores e tudo, você pode, na verdade, expressar uma ideia de que você, não só para predicados, você consegue gerar, olha, se todos os termos que ocorrem numa fórmula existem, a fórmula é consistente. Então você tem um comportamento clássico nesse sentido.
Então dá para fazer esse resultado também. Eu acho que talvez seja um pouco na direção que você está dizendo. Aí, obviamente, se você tem que todo mundo existe, você tem lógica clássica. Eu pergunto de compreensão, estava correndo atrás aqui, tentando entender as motivações, né, muito bacana, etc. Mas, em algum momento você mencionou que os domínios variáveis eles só crescem, não diminuem, né? Por quê? Porque poderia ser uma situação sistêmica, né? Gente que fazia parte desapareceu, Exato. Por quê? Não, deveria poder. Deveria poder, eu concordo contigo, mas porque a ideia toda aqui, toda essa lógica, e desde a concepção inicial do Bellman, né, é que você vai ter uma lógica que tem sempre acréscimo. Acréscimo de informação, o domínio só cresce e assim por diante. Então a gente está seguindo esse espírito. Mas eu acho que é muito difícil, não consigo conseguir, é muito difícil alterar isso e obter uma lógica similar à FDL nesse sentido. Mas assim, dadas as motivações, eu acho que é natural a gente dar esse passo adicional. É de pensar que você pode retirar a informação no estágio posterior. Então, talvez um tratamento seria através de revisão de crenças, que é uma coisa que sobrepõe essa lógica. Seria a lógica de base, ela tem essa persistência, mas você usa algum mecanismo de revisão de crenças para fazer essa withdraw, né? Veja, não é que não possa, na verdade pode tudo, né? O problema é o seguinte, esse sistema com essa semântica de Kripke, que requer hereditariedade, persistência, tá? Como semântica de Kripke para várias outras lógicas que em alguma maneira são análogas a essa, como a N4, várias lógicas, elas, como a lógica intuicionista, requerem persistência. Então, esse sistema ele não é capaz de fazer isso. Não é que não possa fazer. Ao apresentar um sistema que não tem essa propriedade, a gente não está dizendo que essa situação não existe. Inclusive, por isso que no final do paper, como o Henrique mencionou aí, a gente fala, bom, e se a gente quiser retirar informação? Porque na vida real você tira informação do banco de dados. Qual é a ferramenta? Bom, uma proposta, uma ideia é você pegar essa lógica de base, porque não tem revisão de crenças com a lógica clássica com base. Você pode fazer revisão de crenças com uma lógica não clássica com base. Na verdade, Marcelo e uma galera lá já fez isso. Então a ideia é fazer Então a proposta para resolver esse problema é fazer uma teoria de revisão de crenças baseada nessa lógica. Então você tem esses modelos, mas aí você vai... É como se você saísse... É como se você tivesse uma função que te leva de um modelo para o outro. Ou de um estágio para o outro. Eu acho que as duas maneiras funcionariam. É uma função que te leva de um modelo para o outro, onde a diferença desse modelo para o outro é uma informação que foi retirada. Isso é uma alternativa. Mas mexer no domínio significa sempre mexer na informação? Sim, mexer no domínio significa mexer na informação. Porque, veja, olha só, imagina, você tem uma turma, você faz a matrícula de uma turma, aí um aluno trancou a disciplina. Ué, o domínio mudou. É verdade que esse sistema não é capaz de representar isso. Se a gente pegar essa situação, você tem uma turma, aí depois que as aulas começaram, alguém fez matrícula e entrou lá. Esse sistema representa. E ao fazer a matrícula, ele recebeu um número de matrícula. Aquele número de matrícula já estava disponível, evidentemente. Tá? Beleza. Mas esse sistema não consegue representar o seguinte: um aluno trancou a matrícula e saiu daquela turma. Então ele não está mais no diário, não vai fazer mais prova, blá blá blá. De fato, esse sistema ele não consegue representar isso. Não é que não possa. Esse sistema não pode fazer isso. Como as teorias de consequência lógica são, via de regra, limitadas, né? Uma teoria da consequência lógica que resolve tudo seria, sei lá, algo próximo à inteligência artificial. Só um lembrando aqui, rapidinho. Então, porque tem aquele princípio da veracidade da informação, que eu sei que é uma coisa com a qual o FDE, por exemplo, não concorda. Exatamente. Isso não recupera um espírito de factibilidade ou de veracidade da informação? A hereditariedade, então, seria talvez uma intuição de informação. A hereditariedade não é um problema. A hereditariedade é estranho, porque se for, aí o que significaria ter informações contraditórias sobre alguma coisa? Olha só, veja. Tá, veja. Desculpa, Não, lá. Olha Trabalho só, com hereditariedade é
uma propriedade, é um aspecto técnico. É um aspecto técnico que foi introduzido, até onde eu sei, pode ser que tenha aparecido antes, até onde eu sei, foi introduzido por Kripke nos modelos da lógica intuicionista. Tá? Então, aquilo para ser completo, para ser completo e correto, precisa de hereditariedade. Tá? E isso é uma requisição técnica, uma exigência técnica de várias outras lógicas, que tem, por exemplo, essa implicação construtiva. FDE não tem implicação, N4 tem, N4 precisaria. Isso, se não me engano, Henrique me corrige então, mas a hereditariedade é uma condição necessária para tratar dos quantificadores dessa forma, mesmo não tendo implicação, ou seja, é uma requisição técnica que o sistema formal tem. Tá? Quer dizer, agora, isso não é exatamente a tese da veridicalidade. A tese da veridicalidade ela fala o seguinte: informação falsa não é informação. Ou seja, se uma sentença falsa não veicula informação. Isso é uma discussão que, na verdade, meio que não tem solução. A questão é a seguinte: qual é a noção de informação que você vai adotar se você quer trabalhar uma lógica da informação, uma lógica que vai trabalhar com informação? Se toda informação é verdadeira, não faz sentido uma lógica da informação, concorda? Se tudo é verdadeiro, então, beleza. Agora, esse problema, uma maneira de expressar o problema essa discussão da tese da veridicalidade é o seguinte: uma maçã podre é uma maçã. Uma maçã de plástico não é uma maçã. Então, você concorda? Então, o que você vai fazer com informação? Informação falsa vai ser informação ou não vai ser informação? A analogia é essa. Na verdade, a resposta o que é? Depende do que você quiser tratar como informação. A motivação de Floride, uma das motivações dele é evitar o paradoxo de Barrel-Carnot. O que é o paradoxo de Barrel-Carnot? À medida que a probabilidade diminui, você tem mais informação. A probabilidade de uma tautologia é 1, não tem informação nenhuma. À medida que a probabilidade de uma sentença diminui, tá? A quantidade de informação veiculada aumenta, mas isso leva a que situação? Isso leva à situação que o máximo de informação é a probabilidade zero. O Floride quer evitar isso. Isso é a motivação dele. Agora, por outro lado, se você tem uma mente paraconsistente, uma mente que admite a circunstância de informação em excesso, o máximo de informação é a trivialidade, que é indesejável, mas é o máximo de informação, porque você tem, o bottom é o máximo de informação. Óbvio que é uma situação indesejável, tá? Mas, em um sentido plausível, é o máximo de informação. Entende? Quer dizer, essa motivação para a tese de veridicalidade, ela de fato, ela está em um contexto totalmente diferente dessa proposta aqui e de todas essas discussões do Belknap, do Vancing, de blá blá blá, que... Tá. Bom, vamos ver rápido aqui, foi mais cara que você estava respondendo tudo bonitinho, e você tinha falado do critério de existência, né? Você tinha colocado a consistência, né? Eu perdi quem você falou, eu estou lembrando do Hilbert aqui, mas você estava falando você não falou do Hilbert, quem você estava falando? Não, eu acho que isso é uma tese maimoniana, é claro, né? Uma vez que você admite existência e não... Vocês não estão... Não, mas a ideia é que você pode pensar um framework, por exemplo, uma lógica paraconsistente, uma LFI, livre. Então, o que ela vai ter como recurso na sua linguagem? Um predicado de existência e operador de classicalidade, um operador de consistência. E nesse sentido, você pode expressar essa ideia, claro, é aceita pelo Maimon, eu acho que grande parte dos Maimonianos, neomaimonianos, que é a ideia de que consistência ou classicalidade seria uma condição necessária para a existência. Quer dizer, se algo existe, não pode ter contradição acerca, não pode ter propriedades contraditórias. O que pode ter propriedades contraditórias é círculo redondo, ou círculo quadrado, coisas desse gênero. Ou então, a montanha de ouro vai ser incompleta. Mas ao fazer essa combinação, uma lógica livre, uma LFI livre, você articular um predicado de existência com consistência, é uma das coisas que você conseguiria expressar nesse sentido. Mas nesse framework que vocês estão defendendo, isso seria também endossado? Não. Mesmo porque essa lógica nem tem os recursos para expressar a classicalidade, né? Eu acho que não tem
o operador de classicalidade. Mas se você enriquece aqui, esse tipo de coisa começa a aparecer. Você começa a ter possibilidade de combinar. Por exemplo, você pode fazer o contrário também. Você pode falar, o que é mais estranho, mas você pode falar que consistência é uma condição suficiente para a existência. Isso é estranho, mas se você pensar no Balaguer, lá, da filosofia da matemática, tem algo acontecendo não exatamente nesses termos, mas olha, se uma teoria matemática é consistente, os seus objetos existem. Então isso poderia ser reivindicado, né, expressado talvez usando esses dois. Pensando no framework para consistência, será que não seria interessante, se não é trivial, então é existente? Se não é trivial, então é existente. É isso. Não consistência, no caso, não trivialidade. De existência. Mas é isso, né? Porque quando você fala consistente, aí você está pensando a operador de consistência. Isso equivale a não ser trivial. Né? Não é não ser contraditório. Entendeu? É isso. Então é exatamente isso que você está pensando. Obrigado, Henrique. Última. Bom tempo. Mas tá legal, né?